Graças e paz, amados irmãos, estamos reunidos nessa quinta-feira para mais um estudo, é o estudo de número 4 da nossa série de discipulado, e hoje nós vamos estar trabalhando um pouquinho a questão de atos de piedade. Mas antes de nós começarmos a falar, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, porque nessa noite, mais uma vez, estamos reunidos na Tua presença, buscando compreender um pouco mais do Teu querer e da Tua vontade para as nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco, aos nossos corações, e que nós possamos ser fortalecidos e cada dia mais buscar a Tua presença. Te peço que o Senhor visite cada lar nesse momento, que a Tua bênção esteja sobre a família dos meus irmãos, curando, livrando, protegendo, agindo na vida deles, Senhor, segundo as suas necessidades. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, então quando falamos de atos de piedade, a gente precisa entender que na questão do discipulado, todos nós precisamos ter uma vida disciplinada. E essa vida disciplinada é estarmos constantemente praticando atos de piedade, buscando ações que nos aproxime de Deus, que nos faça conhecer mais a Deus, os seus planos e o seu querer. Então, para que isso aconteça, é necessário a gente estabelecer uma rotina. É bom que eu e você tenhamos um horário para orar, jejuar, leitura da palavra, estudo da palavra, momentos em que nós vamos estar reservando um tempo para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, entender os seus desígnios, e receber a resposta das nossas petições. Porque quando a gente fala em oração, muitas vezes a gente pensa que oração é somente a gente se achegar na presença do Senhor e falar tudo aquilo que a gente está precisando desabafar. Aí desabafou, fala, pede e vai embora. Não, a gente precisa entender que quando a gente estabelece uma disciplina de comunhão e intimidade com Deus, uma vida com atos de piedade, a gente está querendo um tempo de qualidade com o Senhor. Então, ter uma vida onde esses atos de piedade fazem parte, em que consistiria isso? E é isso que eu quero trabalhar com você nesse momento. Que a primeira coisa, quando a gente fala de atos de piedade, a gente quer uma vida de leitura e estudo da palavra. Porque a gente entende que não dá para conhecer os desígnios de Deus, não dá para entender o propósito de Deus nas nossas vidas se nós não estudamos a palavra de Deus. Então, a própria palavra de Deus, lá em Oséias 4, versículo 6, nos fala que o povo é destruído por quê? Porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Então, sem esse conhecimento, nós corremos o risco de sermos levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer ensinamento que alguém fale, a gente já vai achar que aquilo é uma verdade absoluta e que é daquela forma, daquele jeito. Mas como é que a gente vai ter um parâmetro para saber se aquilo realmente é a vontade de Deus, se aquilo é a palavra de Deus, se a gente não conhecer a palavra de Deus? Então, nós precisamos o quê? Sempre buscar, estudar e conhecer essa palavra, porque essa palavra, ela é a fonte de conhecimento para as nossas vidas, ela traz orientações preciosas para que nós tenhamos o quê? A capacidade de desenvolver um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente percebe, você deve ter percebido isso, que se a gente perguntar, muitas pessoas estão lá, conhece o pregador A, B, C ou D. Mas aí você fala, abra sua Bíblia no livro de Obadias. Obadias? Que livro é esse? Nunca ouvi falar. Aonde fica isso? Você conhece aquela passagem assim, assim, assim?
Tem isso na Bíblia? Por quê? Porque a gente está sempre lendo a palavra de Deus através dos óculos de outras pessoas, através da experiência de outras pessoas. Então a gente precisa aprender que numa vida disciplinada, numa rotina de comunhão e intimidade com Deus, onde eu pratico os atos de piedade, a leitura da palavra, ela é imprescindível, né? Que nós precisamos não só buscar conhecer, mas guardar e praticar essa palavra no nosso dia a dia. Porque quando vem o dia mau, se eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração, eu estou fortalecido e preparado para enfrentar a adversidade, porque eu conheço as palavras do Senhor, eu conheço as promessas, eu conheço a força, a sabedoria, o poder, a grandeza, o tamanho do meu Deus, e sei que o meu problema é infinitamente menor do que o meu Deus. Agora, se no dia da adversidade eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, pouco vai ser a minha força. Eu vou estar sempre como? Desestimulado, cabisbaixo, duvidando, questionando, batendo aqui e ali, buscando direção da irmãzinha não sei quem, um vaso não sei aonde. Por quê? Quando dentro da nossa casa nós podemos buscar o Senhor e ter uma vida com o Senhor. A outra coisa que a gente precisa, né? Então são 3 coisas que a gente precisa, assim, primordiais para uma vida com atos de piedade, também é uma vida de oração. Então, como eu falei no início, orar não é apenas despejar nossas necessidades diante de Deus. Tem gente que acha que orar é falar: Senhor, eu preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso disso, preciso daquilo outro. Não, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina como nós devemos orar. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 5, que diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orarás assim: Pai nosso que estás no céu. E aí essa oração você conhece. Então, o Senhor está dizendo que como é que é? Eu não preciso. Tem muita gente que acha que eu não sei orar porque eu não tenho palavras bonitas. Você não tem que ter palavras bonitas, você tem que ter palavras sinceras, palavras de arrependimento, palavras de adoração, palavras que reconheçam o senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Então, é isso que Deus quer, um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que fale daquilo que está sentindo, daquilo que está vivendo, um coração que seja verdadeiro. Então, a nossa vida de intimidade com Deus passa pela oração. Não tem como dizer que eu tenho uma vida de intimidade e comunhão com Deus se eu não oro, não gosto de orar. Como é que você não gosta de falar, de conversar com o seu Pai? Oração é diálogo, oração é conversa, oração é buscar a presença do Senhor em todo o tempo. E nós precisamos sempre buscar a presença do Senhor, ter necessidade, vontade de estar na presença de Deus, bem juntinho dele, buscando o seu querer e a sua vontade para as nossas vidas. Eu falo, mas eu paro para ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. A terceira coisa muito importante em atos de piedade é o jejum. E para muita gente, jejum
tem uma visão equivocada, né? Que acha que jejum é passar fome, é ficar um tempo sem comer. Eu lembro que teve uma vez que alguém falou assim para mim: pastora, eu vou fazer jejum de 9 horas às 6 da manhã. Eu falei assim: nossa, irmã, que coisa maravilhosa. Eu vou jantar, vou deitar para dormir, e aí quando eu acordar de manhã eu oro e entrego o meu jejum. Eu falei: como assim? Você vai dormir? E aí a gente esquece que jejum, antes de mais nada, é o quê? É a gente buscar ter um tempo com o Senhor. Então, essa visão equivocada, né, mostra que a gente, quando jejua, a gente não quer ganhar bens materiais. A gente jejua porque a gente quer entender a vontade e o propósito de Deus. Então, há 3 tipos de jejum e eu quero trabalhar eles rapidinho aqui com você. O primeiro é o jejum radical ou absoluto, que consiste na abstinência total de alimentos e água. E aí um exemplo, uma referência dessa, está lá em Êxodo 34, versículo de número 28. Abre aí na sua Bíblia, procura aí, Êxodo 34, versículo de número 28, que diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, essa passagem fala que Moisés, quando estava lá no monte, escrevendo os mandamentos que o Senhor estava passando para ele jejuou durante esse propósito. Então, ele jejuou porque ele estava na presença do Senhor, buscando a direção do Senhor, recebendo instrução do Senhor. E aí, então, nesse jejum não se bebe nem água e nem se come. Então, podemos fazer um jejum radical. Então, esse é um tipo de jejum. Tem um jejum típico ou normal, que é o jejum sem alimento, mas com água. Então, um jejum normal é onde você se abstém dos alimentos, mas vai ingerir água. E aí, pesquisando, né, tem a referência do jejum do Senhor Jesus Cristo, que diz que ele, quando esteve ali no deserto, se você for lá em Mateus, capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, não diz que ele teve sede. Então, alguns teólogos interpretam que esse jejum do Senhor Jesus Cristo foi um jejum normal, em que ele bebeu água, embora há discordância. Mas a gente precisa entender que há o jejum normal, em que você pode fazer a ingestão de água. E tem um outro tipo de jejum, que é o jejum parcial, que é aquele que não é total, que se realiza com partes. Exemplo, o feito por Daniel, quando intercedia pela nação de Israel: alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel, capítulo 10, versículo de número 3. Esse jejum aqui parcial é o que dá base hoje em dia para algumas pessoas que fazem jejum de internet, né? Que o meu jejum é tirar a internet, o meu jejum de não tomar café. Quando eles tiram alguma coisa que dá prazer e contentamento. Então, eles estão se abstendo dessas coisas. Mas em todas as 3 formas de jejum, não é somente se ele é radical, se ele é normal com a ingestão de água ou se ele é parcial. Todos eles têm que ter uma coisa em comum. Não adianta você se abster de fazer alguma coisa ou de ingerir alguma coisa ou parte, né, de alguma coisa. Eu não bebo água, eu não como água, e não tem comunhão com o Senhor. Em todos eles a gente precisa entender que nós estamos buscando fortalecimento, estamos buscando entendimento, direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E aí vem a pergunta: por que jejuamos? Tem muita gente que hoje em dia diz: não, a gente não precisa mais jejuar. Então
a gente jejua em obediência, né, da palavra de Deus. Então, se você for abrir a sua Bíblia, lá em Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, a gente entende que Deus manda, Deus quer que nós tenhamos o quê? Momentos de jejum na presença dEle. Aí tem gente que diz, não, mas isso está lá no Velho Testamento. Muito pelo contrário. Se você for lá em Mateus 9, versículo de número 15, vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, porém, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, o Senhor Jesus Cristo está mostrando que há necessidade de nós jejuarmos. Jejuar para quê? Para buscar a presença de Deus, para estarmos na presença de Deus. Então, nós, como homens e mulheres de Deus, que queremos ter uma vida com atos de piedade, uma vida disciplinada, uma vida próspera e abençoada, não dá para ter uma vida próspera e abençoada se nós não estamos na presença do Senhor. E se a gente não tem prazer em estudar a palavra, se a gente não tem prazer em orar, se a gente não tem prazer em ter um tempo de qualidade na presença do Senhor. Quando a gente tira as coisas que tiram a nossa atenção, nós estamos o quê? Voltando a nossa atenção, a nossa percepção toda para o Senhor, focando em uma coisa. Para mim é importante estar naquele momento totalmente na presença do Senhor. Então, o jejum é obediência para receber fortalecimento, né, do Senhor, para receber, para sermos purificados do pecado. Aí está lá em Daniel, capítulo 9. Aí vamos lá, Daniel, capítulo 9. Versículos de 3 a 5, diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, o jejum também é para quê? Para purificação, confessar o pecado. E quando a gente confessa, a gente está buscando o quê? Essa direção que vem de Deus. Então, a gente ora também para ter entendimento espiritual, que está lá em Jeremias 36, versículo 6. E em tempo de crise, né, quando a rainha Esther viu o seu povo todo sendo ameaçado, que seria exterminado, o que ela fez? Ela jejuou. Se você pode conferir lá, Esther capítulo 4, versículo 15 e 16. Esther jejuou e convocou todo o povo de Deus que estivesse o quê? Jejuando pela vida dela, para que ela pudesse se colocar na presença do rei e falar do que estava acontecendo com o seu povo. Então, a Bíblia não vai dizer para você quantas vezes você vai jejuar. Aí você pode querer saber, pastora, quantas vezes é para jejuar? É 3 vezes na semana? Uma vez na semana? Você vai ver aqui que os servos do Senhor sempre estavam buscando o jejum. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu entendo que mais necessidade eu tenho. Então, eu não jejuo somente em tempos de crise, mas se a gente jejua para fortalecimento, em obediência à palavra, para crescimento espiritual, quando eu estou em tempo de crise, então nós vamos ver que o jejum, ele faz parte da vida do cristão. Então, quando a gente fala em discipulado a gente sempre repete, não é um programa, é um estilo de vida. Então, deve fazer parte da minha vida e da sua vida uma vida de leitura da palavra, estudo da palavra, oração e jejum. E aí, para finalizar, atos de
piedade é cultivar uma vida de comunhão, crescimento e fortalecimento espiritual com Deus. Então, isso que é atos de piedade, quando eu quero criar uma vida, né? Ter uma vida, cultivar, me exercitar numa vida de quê? De comunhão, eu tenho intimidade, relacionamento com Deus, eu quero crescer no meu conhecimento sobre Deus e quero ser fortalecido espiritualmente sobre as coisas de Deus. Então, que você não estude somente nas quintas-feiras quando a gente tira esse tempo para estudar. Que você não ore somente quando está na igreja orando. Que você não jejue quando a pastora conclama um jejum. Mas que orar, leitura da palavra, estudo da palavra e jejum faça parte da sua vida. Porque quando nós oramos, nós estamos tendo comunhão, crescimento e fortalecimento espiritual. Amém? Então, o discipulado é exatamente isso, é vida com Deus. Nós já temos estudado, né, que o discipulado, ele vai gerar para nós salvação, gera vida com Deus, me mostra qual o meu papel e dentro do meu papel eu entendo que na presença do Senhor eu também tenho um compromisso de estar cada dia mais na presença do Senhor. Então vamos orar? Paizinho querido, nós te agradecemos por esses momentos da Tua presença, te louvamos por esse estudo e que o Senhor continue falando aos nossos corações e que nós tenhamos cada dia mais vontade de não só ouvir a Tua palavra, mas conhecer a Tua palavra, estudando, de estar na Tua presença, conversando contigo, não somente falando das nossas necessidades, mas principalmente ouvindo os Teus planos a nosso respeito. E que ao nós nos exercitarmos na leitura, no estudo da palavra, no diálogo contigo, nós tenhamos a necessidade de jejuar, de tirar um tempo de qualidade em que nada tire a nossa atenção, para que nós possamos ter comunhão, crescimento e fortalecimento espiritual. Continua cuidando da vida dos meus irmãos, abençoando a Tua igreja e todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, esse estudo nessa hora. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na próxima quinta-feira será o pastor Selmo, mas ainda será online. Amém? Que Deus te abençoe.